E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. E aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Pelo menos tentamos, né? Ou já falamos muito. Mas ainda costuramos e cruzamos neste ponto, tanto quanto exploramos faculdades livres junto ao fenômeno da existência. Com certeza, de uma forma poética, artística, prolixa, filosófica e visceral. Pois então, meus caros, cá estamos. Estarei com o vidro aberto, cara, porque o ar-condicionado tá detonando a minha sinusite, né? Que na verdade é uma rinite emocional acumulada aí, já compartilhado de monte com os vídeos anteriores. E tenho me sentido melhor sem o ar-condicionado. O ar ele já dá uma travada fodida. Eu tô me sentindo bem ultimamente, pelo menos sem o ar. Vamos lá. Eu tô com vontade de falar, obviamente, né, de uma forma egocêntrica, falando de mim, mas acreditando nesses descuidados que eu acabei, de uma certa forma, trazendo ultimamente, pensando que eu estaria ali falando muito de mim e me perdendo um pouco e de repente trazer alguns assuntos que fossem realmente interessantes e proveitosos para quem me acompanha. Mas eu percebi que eu sempre fiz isso, né? Então tá ok, né? Mas é um cuidado também junto com vocês. Pois bem, né? O cabelão tá somebody love, brother. Somebody love. Eu quero falar sobre a experiência que eu tô vivendo em um trabalho terapêutico, né? Que eu tô fazendo de uma forma mais segmentada. Aqui já é... já posso virar aqui, mano. Tanto quanto uma retomada em um ponto de origem muito significativo para mim na qualidade espiritual. E eu possuo muita, mas muita dificuldade, ou possuía, ou posso já não ter mais tanta dificuldade em algum momento, eu não sei, tá? Eu tô me permitindo coisas novas, mas eu ainda tenho muita dificuldade em acreditar e aceitar toda e qualquer natureza da subjetividade energética e espiritual. Isso é simples, cara, porque falar de coisas místicas, esotéricas, espiritualidades, etc., né? Elas são muito reais para algumas pessoas, muito certas, inclusive. Até mesmo são pessoas que vivem, muito provavelmente, coisas muito mais felizes, mais leves. Mas para outras que, de repente, possuem algum tipo de conhecimento, tem algumas respostas dentro de algumas coisas que faz com que a questão, né, dessa natureza, dessa qualidade, dessa ordem, dessa estrutura, né, que representa a questão espiritual, esteja, né, ali de alguma maneira explicada, entendida por algumas coisas que eu me identifico, como por exemplo, é muito mais confortável, né, dizer que algo que temos ou algo que fazemos, seja lá o que for, é de uma relação onde algo maior do que nós promove, faz, né, ou tem ali aquela arquitetura, aquele desdobramento correspondente ao que talvez não sejamos de fato como responsáveis por aquilo, né? Eu vou simplificar um pouco isso que eu disse. É muito mais fácil, velho, né? Muito mais confortável, mano, dizer que, sei lá, o que eu tô vivendo hoje, colocando um pouco já pra dentro do que eu tô vivendo e tentando aí trazer um pouco mais de clareza no que eu tô tentando abrir com vocês. É muito mais fácil dizer que, a partir da minha crise de ansiedade, eu abri um portal transcendental cósmico de energias espirituais que fez com que todas as minhas questões energéticas e vibratórias dos meus campos, junto aos chakras, minhas conectividades com as relações ectoplasmáticas, tivesse ali então um acesso e uma abertura a todas as
entidades, os guias, as deidades, as relações dos meus espíritos que me acompanham, tanto quanto os meus próprios demônios, fazendo que agora eu tenha um momento de amadurecimento espiritual. Eu anulo a minha verdade, né? Eu coloco isso como espíritos, né? As questões místicas estejam então, né, de frente afetando ou protegendo. E é mais ou menos por esse caminho que eu estou andando, só que isso faz com que eu anule, talvez, as relações mais próximas do que realmente temos em vida, em terra, né? Como um desequilíbrio hormonal, né? Aspectos neurológicos, as questões fisiológicas, a debilidade, né, física, da saúde, as perturbações mentais, emocionais. Não que essa parte seja a parte necessária a ser trabalhada e a outra talvez não precise. O grande ponto é quando algo se torna de um fanatismo tão grande que, ao invés de fazer coisas que realmente trariam, né, alguma possibilidade de melhoria, pelas linhas um pouco mais científicas, talvez até mesmo ali céticas, numa necessidade prática de execução e alinhamento com as questões também medicamentosas quando não, os valores terapêuticos, atenções ao corpo, à saúde, eu me torne uma pessoa que viva somente as questões espirituais. Então, por mais que eu tenha estendido e realmente ficou um pouco confuso o percurso que eu fiz, a gente vai tentar unificar agora. Que é o seguinte, o trabalho que eu estou fazendo agora, com um pouco mais de organização que eu vou trazer para nós, talvez eu consiga encaixar a grande importância que tem sido viver a parte terapêutica, psiquiátrica, física, biológica, né, a essa questão que eu tive junto à crise de ansiedade, tanto quanto utilizando, né, a minha permissão, mesmo que numa dificuldade de mais presença. E aí, Bimael? Beleza, meu truta? Como é que tá hoje? Agora. Tô gravando o vídeo, mas tá tranquilo. É isso aí, parabéns, mano. Você faz vídeo do quê? Eu tenho um canal no YouTube, eu gravo conteúdo, mas o meu estilo é bem bastidor, assim mesmo. Que da hora, cara. Como é que é o nome do canal? É Fadeque, F-A-D-E-Q-U. Eu vou procurar lá, mano. Procura, eu tenho uns livros publicados também, Fábio Marcondes. Mano, eu vou procurar, velho, de verdade. Tá bom, corre hoje? Mano, manda pra sua frente, tio. Parando lá eu mando. Já fiz aquela outra, viu? Me manda, você tem meu WhatsApp aí, me manda o link do canal lá. Demorou. Pra eu achar mais fácil. Lógico. É sério mesmo? É lógico, não, a gente corre junto, mano. Obrigado, mano. É nóis, meu mano. Boa sorte aí, tudo bom, mano. Vamos que vamos, você também. Isso, mano, é uma corrida, velho. Então assim, né? A crise de ansiedade, vamos entrar no finalmente. A crise de ansiedade, né, se tornando ali uma característica simbólica, né, uma necessidade de reformulação na minha vida, fez com que, obviamente, conforme os vídeos anteriores já compartilhados, me colocasse de frente a uma série de necessidades reais, né, em reformular a minha vida. E essa reformulação não é anular todas as coisas que eu já fiz, que eu tenho, da minha vida inteira, diga-se de passagem. Mas é encontrar os lugares que eu melhor estive em um alinhamento, né, que corresponde à importância física, mental, né, as questões dos pensamentos, tanto quanto as questões emocionais, né, mas mais focadas nas questões do sentimento, e a subjetividade energética espiritual. Então eu retomei algumas coisas e a terapia que eu tô... Nossa, o cara é mó rebelão aqui. A terapia que eu tô fazendo, até mesmo pelo nível já de um amadurecimento, caralho, barulho da porra, São Paulo é foda, velho. Espero que esteja saindo o som aí. O amadurecimento, né, que eu já possuo
em realmente ter trabalhado e continuar trabalhando pontos, né, das questões mais profundas dos sentimentos, dos pensamentos, das dificuldades, algumas características que podem estar associadas, né, a esse momento onde eu estourei, né, estourei de uma forma, mesmo que seja, né, simples, aspas, a questão da crise de ansiedade. Ela pra mim foi muito marcante, porque até então eu sempre achei, mano, que eu fosse o fodão, mano. Fodão, que conhece coisa pra caralho, mano, que faz coisa pra caralho, mano, que segura os bagulho, mano, que é muito louco, mano, do bagulho, mano, inteligente pra caralho, espiritualizado pra caralho, mano. E, mano, batia a nave, tio, né? Então, assim, foi muito bom. A terapia, ela tem sido muito imediata, não na questão de resolver, até porque não se resolve nada em terapia, né, diga-se de passagem. Você encontra um entendimento que tornará possível, né, em execução, um melhor estado, né, pois ali então foi encontrado, além do entendimento, uma compreensão real que passa, né, de uma forma um pouco mais equilibrada, ser então algo que, junto a outras áreas, permitirá que você viva um pouco melhor, faça alguma coisa um pouco melhor, né? Terapia é um trabalho ingrato, velho. Na verdade é um trabalho ingrato. Passar anos, mano, mexendo nos bagulho, velho, e o efeito prático da parada, mano, é muitas vezes imperceptível, né? As nossas identificações como algo que tenha sido conquistado. Porque as conquistas, muitas vezes, que temos junto à vida, elas são conquistas que exigem, né, um objeto, uma estrutura, como por exemplo, né, ter um carro, ter um imóvel, uma formação que vem através de um diploma, sei lá, ter metido o shape, vai, que tá na moda, né? Você vê o shape. Agora, tu, sei lá, passar 5 anos pra ressignificar, meu irmão, que tu, sei lá, se sentia inseguro ao ir, sei lá, a teatro, porque você lembrava uma vez que quando era criança teve o teatro da escola e você ia ser chamado pro papel principal e não pôde porque o galanzinho da sala foi o galã principal. Isso aí é bem historinha de filme americano, né? Mas ali você ficou tão chateado, toda vez que você vai no teatro você lembra disso. Isso afetou todas as áreas da sua vida, né? Aí depois de 5 anos você entendeu isso. Só que você ainda não consegue, de uma certa forma, se sentir seguro, né? Pra, de repente, lidar com uma rejeição sexoafetiva libidinosa. Mano, que bosta, velho. Que merda. Que volta do caralho. Que bagulho, sabe? Sem sentido. Sem sentido, né? Mas é isso, porque isso não vai ser prestigiado. Isso nos traz, né, um troféu, uma medalha, uma conquista. O bagulho é louco, mano. Agora se tu aparece ali, sei lá, com o modelo da capa, velho. Virou um objeto, caralho, mano, o cara é foda, velho, tá com o modelo da capa. Então é embaçado o trabalho terapêutico, né? De qualquer forma, caralho, hoje eu tô bem prolixo, né? Mas vamos ver se existem costuras por aí. Esse trabalho de terapia, como já existe, né, uma série de conhecimentos que há anos eu trabalho, eu realmente tenho colocado, porque muitas vezes nem eu vou saber, né? Então, eu tenho colocado algumas coisas, e o cara que eu tô, mano, o cara é sagaz, velho. O cara é brutal, mano. Gangster, tá ligado? E ele tá conseguindo trazer provocativas, né? Ele fala provocação. Eu falo provocativas em respeito ao tio Abu. Provocações onde ele não diz, né? Mas dentro do contexto ali, ele me coloca, eu falo... Aí depois que termina aí, né, a apresentação dele, em cima do que eu coloquei, o que ele pensou, aí eu falo, mano, mas chega aí, velho. Isso que você tá falando, mano, cara, de uma certa forma, mano,
eu não sei se você teve isso como intenção, mas, cara, eu percebi que tem isso aqui também. Aí eu falei, isso aí foi uma provocação, e você conseguiu entender. Mano, o bagulho papum, velho, rapidão. Então, eu tenho chegado em lugares assim, que eu mesmo já estive lá. Mano, o bagulho tá, velho, tá me deixando assim como vocês estão vendo, em êxtase, porque é muito gostoso, cara, se descobrir. Detalhe, eu ainda fico o detalhe não é esse, mas ainda ficou a boca seca e o olho seco do remédio que eu tomo de manhã. Acho que eu vou ficar pra sempre, eu acho que ele faz isso. Então, mano, essa grande verdade, mano, né, até mesmo com um pouco do que eu estiquei chicletes pra caralho ali anteriormente, grande bosta, velho. E aí, o que adianta, mano? Eu como terapeuta chegar nesses lugares, o que adianta eu ter entendido alguma coisa dessa? Não tá porra nenhuma, irmão. Continuo com o carro na reserva, velho. Continuo, mano, passando uma perrengue do caralho, velho. Uma dificuldade do cacete, mano. Continuo me sentindo mal pra caralho, velho. Tá, entendi essa merda. E aí, mano? E aí que é uma costura pra vida, meu irmão, que pode passar um pano lá na frente. Agora não, velho. Agora não vai adiantar porra nenhuma, né? Em contrapartida, nessas questões, ao mesmo tempo das minhas permissões ao que eu tô vivendo, estou de novo em um lugar de questão, né, espiritual. E lá, que eu tenho ido novamente, é um lugar que eu fui membro, né? Então, é bom pro meu ego, é bom pro meu status, porque mesmo que já tenha passado, sei lá, uma década pelo menos do bagulho, eu amo, mano. Quando eu tô lá e os caras falam, pô, mas você é um Marcondes, né? Eu sou. Você era filho, né? Então, os próprios... filho, né? Falei desde agora. Filho de Umbanda, mano. Filho de Umbanda, mano. Que eu morava ali a Babá, o bagulho era muito louco. Já falei aqui também, mas beleza. Né, os próprios filhos aí, mano, todo mundo me conhece. Eu era 1000 graus no bagulho, velho, né? Então eu tô indo lá, me permitindo, né? Vivendo as questões... não necessariamente das práticas, né, as ritualísticas, porque eu não estou lá, né, vivendo, trabalhando, tenho passado lá, né, no caso. Gente, que bravo. Então, mano, é muito legal, tá sendo muito gostoso, porque da mesma forma que na terapia eu consigo ser muito assertivo, né, não que eu tenha o domínio absoluto, não é isso. Eu consigo colocar os pontos de uma forma mais acessível, mesmo que às vezes com algumas voltas por não identificar ao certo o que seria, e dali a gente avança de uma forma mais direta, né? Porque o que eu entrego não é algo de um faixa branca, por exemplo, é algo de um faixa preta, mas que tá machucado, que não tá conseguindo treinar, né? Que precisa fazer uma fisioterapia, precisa, sei lá, mano, fazer algum bagulho diferente, né? Nos aspectos terapêuticos. Então, é muito louco, que é uma conversa de faixa preta, né? Na espiritualidade também, né? Não sou faixa branca que chegou ali na questão da espiritualidade e não conhece os bagulho. Eu já dou os elementos, a linguagem, a estrutura, de um faixa preta, né? Então a gente já vai direto na parada, mano. Mano, é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho desenvolvido essas questões na terapia, que entra aí somente nas questões de consciência, não, mesmo que tenhamos ali, né, algumas costuras nas subjetividades energéticas e espirituais, tudo volta sempre à consciência, a razão, que é a minha realidade, né? E a experiência que eu tô fazendo paralelamente nessas questões espirituais neste lugar, mano, tá me deixando, cara, com tesão, mano, com tesão. Não a transferência, né, as questões espirituais como solução ou né, desgraça do que eu tô vivendo. Não é isso. Mas cara, é ver que ao ter somente as linguagens, né, diferentes, então, sei lá, né,
como é que eu posso dizer? Dar um exemplo aqui que não fique tão subjetivo, né? Colocar como, por exemplo, né? Tem sido muito interessante, muito importante refazer, né? Mas de uma forma nova agora, o trabalho em cima da minha própria criança, né? Onde eu mesmo acolho e trabalho a mim naquelas situações que quando criança, ou como de repente sentia, não tinha um total suporte, acolhimento, amparo, não por descaso, né, ou não importância aquilo que acontecia, mas eu recebi o que daqueles que estavam comigo podiam oferecer como entendendo ser o melhor para mim. Mas de uma certa forma, eu acabei crescendo e sentindo hoje ainda a falta de receber naquele momento um real, cara, acolhimento, né? Eu acho que seria essa palavra, do que hoje faz com que eu tenha a necessidade desses movimentos em buscar um nível de controle, de domínio, né, de entendimento e compreensão, as minhas frágeis sensações e conexões à vida que são um pouco diferentes. Parece que elas não funcionam, elas não têm espaço na vida. Então, o que eu sinto hoje com o que eu estou trabalhando, nesse olhar, no caso, né, é que eu anulei, cara, talvez o meu lado que fizesse com que eu me sentisse realmente parte. Não que eu não sinta, né, mas eu vim de uma forma tão condicionada, tão dura, para poder realmente lidar com a vida, os padrões, as modelagens, as estruturas. Eu desenvolvi uma série de habilidades e conhecimentos, inclusive muito bom, mas dentro desse boom que deu com a crise, etc., lá atrás, com o aspecto do vício, né, também uma outra grande verdade, né, de porra, olha, eu não consigo, cara, fiquei até viciado, faz com que eu abra espaço para essa criança, cara, a mim mesmo, né, fala, cara, eu tô tentando, mas não tá indo, eu tô tentando, mas não tá indo. Então a sensação que eu tenho é essa. Eu falei, cara, eu tentei 13 anos, consegui um monte de coisa, mas não tá indo, estourou de novo. Então agora eu preciso ver. Puta, e aí, Fabinho? Né? É interessante, porque eu nunca me importei muito com esse tipo de coisa. Já trabalhei pra caralho, mas nunca me importei muito. Né? Eu mesmo viro pra mim e falo, e aí, Fabinho? O que tá acontecendo? Puta, mano, tá acontecendo o seguinte, velho. Quando eu vejo essas estruturas, mano, quando eu vejo esse trânsito, quando eu vejo as pessoas, mano, quando eu vejo todo mundo, velho, tentando, mano, ser feliz, bonito, rico, mano, eu vejo que eu não consigo, cara, porque eu me identifico de repente, até mesmo em querer tudo isso, mas não conseguir fazer as coisas pra viver isso. E no fundo, cara, eu só queria talvez tá aqui na praia junto, sabe, vendo o mar e saber que as pessoas também estão bem, mas eu não consigo nem fazer isso, eu não consigo nem fazer aquilo. Mas quando eu uso droga, a sensação que eu tenho é que nem aquilo importa e nem isso importa. Porque usando droga eu fico bem. Fabinho, e aí, qual que é? Não sei. Sem contar que eu sinto umas coisas estranhas, como se eu tivesse uma conexão com a vida diferente, sabe? É como se eu sentisse a energia daquela outra pessoa que tá ali. Mas eu nem conheço ela. Mas eu sinto que ela tá um pouco triste, eu me identifico. Eu sinto isso. Eu não sei de onde vem. Mas isso não existe, Fabinho. Você está transferindo para ela. Mas calma aí, vamos entender isso. Você se identifica com isso daqui nas questões de identificação da energia, o campo vibratório da pessoa? Me identifico. Então pode ser isso, cara. Vamos tentar conhecer melhor? Percebam, cara, que o que eu estou fazendo a mim é mais ou menos isso, né? Dentro inclusive desse cenário que eu passei. Nossa, muito ruim. Falando pra caralho ainda, rapidão. Então o meu grande êxtase, a minha grande excitação nisso tudo, é que realmente
de uma forma muito semelhante mesmo, cara. Considerando, né, o que se manifesta nas sessões terapêuticas, né, versus o que, até mesmo sem pensar exatamente o que eu teria ali, né, no caso do lugar espiritual, mas é porque eu vou sem pretensão nenhuma. Eu só tô indo por uma insistência prática, sabendo que independente das traduções alegóricas, lá é um lugar de origem, onde eu nasci. Lá é um grupo de 12 passos e lá é um terreiro de Umbanda, mano. Ali foi um trampolim pra minha vida. Então eu tenho ido por execuções, né? Execuções de algumas coisas que me fizeram bem e estão fazendo bem. E aí eu vou, de uma forma despretensiosa, tenho permitido, né, as sensações, sem necessariamente ter o que me conforta, que fica um pouco menos rendido ou fanático às questões até mesmo mais populares da espiritualidade, quando eu coloco tudo isso num Shingon budismo, que ninguém conhece, e eu me sinto mais elevado, porque eu preciso ter uma supervalorização, que eu sou o pica das galáxias, né? Não, mano, é um batuquinho mesmo, vamos ver qual que é a fita, né? Aí, porra, sempre que eu chego lá, velho, eu dou uma ideia assim, sem saber o que eu vou falar, ali se manifesta. E aí, mano, como o desdobramento ali é muito mais cabuloso, porque eu manjo no TTT, mano, começa a encaixar, mas começa a encaixar muito igual, né? Obviamente, por estar fresco, né, com essas coisas, com algumas lapidações que eu tô fazendo nas questões terapêuticas, velho. E elas estão sendo vividas realmente em práticas, né? Porque eu trouxe aí em alguns vídeos anteriores algumas importâncias, né? Como, por exemplo, o primado da paternidade e tal, o trabalho. E eu percebi que ter a mim, né, essa atenção nessa atividade que está sendo feita, como eu, pai Fábio, a mim filho Fábio, né, onde eu estou vivendo essa relação mais simbiótica, né, de uma unicidade deste polar, né, entre eu e eu mesmo. É interessante porque as trocas que eu tenho com meu filho, obviamente ele na individualidade dele, na singularidade dele, faz com que, mesmo que eu me identifique com muitas coisas que ele sente, pense, fale, aí eu ali, né, tentando dar uma atenção a de repente aquilo que eu entendo que talvez seja bom pra ele, deixando com que ele descubra as verdades dele, mas oferecendo o que eu tenho, não de agora, mas eu sempre consegui enxergar isso. Dificilmente, cara, um pai, uma mãe, um cuidador vai acordar de manhã e falar, porra, eu vou fuder meu filho hoje. Hoje eu vou fazer isso pra fuder ele. Cara, nós tentamos fazer algo que pensamos ser bom pro filho. E ainda assim dá merda, né? Em algum momento dá algum tipo de merda. De repente, a criança vai crescendo, tal, não sei o que, não se identifica com o que teve, ok. E eu percebi nesses dias, por todas essas movimentações, né? A forma que eu tenho hoje realmente trabalhado com as pessoas que eu acompanho, cara, que tá entrando num refinamento incrível, né? E eles também estão sentindo coisas muito legais, assim. As trocas que eu tenho com as pessoas que me procuram, né? As minhas interações nos aspectos familiares, de amizade. Cara, tá entrando, assim, numa grande harmonia que eu consigo entender, então, realmente esse amadurecimento prático nas questões terapêuticas, tanto quanto nas questões subjetivas espirituais. Dado o fato, eu tive um momento com meu filho que foi muito legal. Eu desenvolvendo, né, esses cuidados a mim, sempre penso, né, e sempre tento viver isso com ele, a atenção ao sentimento dele, né, o que ele pensa, tal, não sei o que. E eu colo na grade, né, falo, mano, qual que é, pode dar o papo, o que você tá sentindo, é importante, tá tudo bem, pode falar, tal, né, como muitas vezes eu acho que esse é um caminho que pode fazê-lo se sentir seguro. Em contrapartida, cara, é muito legal, velho. Como eu sinto essa falta, não que eu não ative, mas eu ative de uma outra forma que me trouxe a sensação de não ter sido
entendido e compreendido realmente, tá? Então é muito legal, porque dentro dessas escadinhas, eu tendo isso como importante, é isso que eu tô entregando ao meu filho e minha filha, certo? Além das estruturas, além, porra, das questões de educação, valores, babá, né? E aí, a mãe dele falou, né? Pô, ele ontem ficou puto, que você falou com ele muito firme, ele sentiu que você brigou com ele, e ele disse, meu, não fiz nada, e o papai brigou comigo. Porque eu dei um papo firme, assim, do tipo, ó, chegou em casa agora é suave, hein, fica tranquilo, pô, eu vou ali, rapidão, compro e volto, tá? Tinha que comprar uns bagulho de supermercado, umas merdas desse tipo, assim. Acho que era isso. Enfim, eu ia deixá-lo e voltar depois. Eu tava tranquilo no carro, pá, não sei o quê. E eu tava mano, com essas porra de enxaqueca, sinusite, nem era enxaqueca, era tudo no lado direito doendo. Tava com um mal-estar físico, que irrita, né? Fome, vontade de cagar, que eu não conseguia cagar, tava já uns 2 dias sem cagar. Sei lá, mais ou menos um TTT desse. Eu sei que eu tava muito incomodado, muito irritado. Trânsito, sem grana, carro na reserva. Mano, eu tava fudido. E, obviamente, né, aquilo que eu falo, mano, não adianta eu ser legal aqui. Não adianta eu ser, porra, um cara acessível, legal, blá blá blá. Mano, se eu for legal aqui, eu tenho que ser muito legal aqui, né? Quem tá embaixo do mesmo teto é que realmente vive a verdade do que sou. E beleza, mano, aí ela falou isso aí, ela falou, ó, o moleque ficou lá, ficou no veneno, pá. Beleza, mano. Aí, eu esperei o melhor momento, peguei o moleque da escola, aí botei ele aqui na cadeirinha, né? Tava ali, abri a porta pra ele, coloquei os bagulhos, eu abaixei assim na altura dele, falei, filhão, quero te dar o papo, moleque. O bagulho é o seguinte, talvez eu tenha falado meio assim, não sei. Filhão, tem um bagulho que tá me deixando muito triste, cara, muito triste, mano. Cara, às vezes eu não percebo e eu fico muito irritado, fico sem paciência e eu acabo, mano, brigando com você, sendo duro com você, velho. Às vezes eu não consigo fazer os bagulho com você, sei lá, mano, jogar Roblox, sei lá, andar de bike na praça, porque, mano, eu tô tão perturbado nas minhas coisas, cara, que às vezes eu não consigo estar com você. E, mano, você é o moleque, mano, você é o que eu mais amo, moleque. Pô, tu é suave, é tranquilo. Então, assim, se eu der uma dessa, assim, vira pra mim e fala, cara, porque eu quero melhorar isso, né? Eu dou uma risadinha, assim, de felicidade, de timidez. Teve uma outra coisa importante que eu falei. Falei, filhão, tu já me viu doente, velho? Tu já me viu? Cara, eu tenho que sair correndo pra mijar, que agora não tem mais isso, mas ele acompanhou esse rolê. Tu já me viu sair correndo? Cara, garrafinha no carro pra mijar no carro por causa do trânsito, velho. A gente chegava às vezes da escola, ia correndo mijar, velho, né? E mijava, mano, era por causa da infecção urinária que não era, mas era mais ou menos assim. Mijava um pouquinho, doía, mano, parava, mijava mais um pouquinho, doía, parava. E o moleque acompanhou o rolê, né? Eu o tempo inteiro entupido, mano, tava com dor de ouvido, né? Sacolinha de remédio, mano, né? Ridículo isso. Eu falei, filhão, você já me viu doente? Ele falou, não. Eu falei, então, mano, eu tô puto, velho, porque eu não tô conseguindo treinar, né? Ele tá vivendo a realidade de, pô, de tá sem grana, ele quer um bagulho em outro, eu falo, mano, tem que esperar virar um mês. Então assim, filhão, essas coisas, cara, elas me deixam irritado. E não é com você, sabe? Mas geralmente a vida é assim, cara, a gente acaba descontando em quem a gente mais ama, tá ligado? Então, mano, pode falar, filhão. Foi mais ou menos esse rolê. Isso faz parte, cara, dessas questões terapêuticas e dessas questões espirituais, né? Porque são complementos onde eu vou identificando a mim as mesmas áreas que fizeram falta pra mim, que hoje estão aqui de uma forma onde elas não precisam ser condicionadas de uma forma dura, e elas não vivem em cima de uma verdade absoluta. Elas têm variações para cada realidade da vida, né? Então, o que eu tô fazendo hoje, né, que entra nessa questão, é me permitir, ao invés de me fortificar, como eu sempre fiz, estar forte, né, mas dentro de uma certa leveza, né, porque essa rápida identificação que eu tive ao meu filho é uma rápida identificação que eu tô fazendo a mim, cara, né? E o complemento disso foi o seguinte, velho. Aconteceu isso hoje, por isso que eu quis, inclusive, unificar todas essas questões. Tava procurando uns Beyblades lá que tinha, mano, pra levar pro dia do brinquedo, pá, não sei o quê. E, mano, há tempos eu falo pra ele, velho, cuida dos seus bagulho, mano, organiza os bagulho, velho. Pô, guarda, reserva, pá, não sei o quê.
Aí, mano, eu tava procurando, eu falei, velho, eu sou chatão, né, mano? Sou o rei de mostrar os bagulho e falar, babá. Eu falei, pô, filhão, então, infelizmente, mano, muito chato, velho, eu sou chato. Infelizmente, você tá vivendo a dura verdade de perder as suas coisas porque você não cuida. Mano, e eu ia continuar, nem sei o que ia continuar. O moleque, mano, nunca fez isso na vida, velho. Ele falou, cala a boca. Bravo, mano. Não, mas mano, na hora que ele falou, eu fiquei feliz, velho. Porque, mano, em nenhum momento, velho, o moleque não que tenha me enfrentado. E também, porque eu não o enfrento, eu respeito ele, né? Mas ele se posicionou do tipo, cara, que saco você vai falar de novo essas coisas. Eu sei disso, eu já tô, talvez, né, não sei o que ele sentiu. Eu sei disso, né, porra, agora, meu caralho, eu só quero achar o bagulho. E eu deixei na boa. Eu sei que eu tentei falar mais alguma coisa, não, mas aí eu tava entrando na linha do chatão, né? Aí ele falou mais um cala a boca e vazou. Mano, eu falei, puta, legal, mano, o moleque tá se posicionando. Não foi desrespeitoso, né? Foi tipo, mano, saco cheio, velho, né? Aí eu desbaratilhei. Eu falei, não, moleque, então, pô, vamos tentar ver. Tava mais flex, né? Pra deixar mais tranquilo. Eu falei, então, filhão, mas deve estar ali, ó. Eu acho que você deixou numa mochila, né, cara? Vamos deixar numa mochila, vamos ver se a gente acha e tal. Eu sei que nisso, depois de alguns instantes, ele voltou com os olhos de lágrima, né? Tava meio puto. Entrou na vibe, né, do desbaratino. Não achou. Deve estar em algum lugar. E fluiu suave, mano. A gente foi pra escola escutando Offspring. Ele pegou o que tinha lá e já era, mano. Então assim, eu tô dizendo essas coisas para realmente concluirmos agora, porque tem muitas voltas e de estar um bom tempo eu preciso ir. A grande questão nisso tudo, cara, é que, tirando, né, a real importância e dificuldade do vício, né, e aí posteriormente as questões de uma recuperação, que por um longo período, né, enquanto existirem as premissas da sobriedade e abstinência, né, como algo realmente de importância, né, e necessidade de uma continuidade para que todas as outras coisas sejam possíveis, encontramos, talvez até mesmo desde o início, então até digo mais, né, talvez até mesmo ao todo que já vivemos, se tivermos, né, essas identificações de explorar as nossas faculdades sentimentais e intelectuais e espirituais, existe realmente um refinamento, cara, que nos faz realmente ver como podemos melhorar. E o que eu quero dizer com tudo isso é que o que eu encontro hoje é a resposta prática. Então, o meu natural até essa crise de ansiedade foi viver de uma forma muito dura. Eu continuo com algumas coisas que precisam de uma firmeza, mas aplicada, não constante. Esse episódio, né, no aspecto da paternidade que eu tenho vivido, que pra mim é realmente o mais importante, onde eu me vejo, onde realmente tá ali o meu amor, tanto quanto o trabalho e diversas coisas que eu vivo, a resposta prática é essa. Eu não fui duro comigo ao sentir essas experiências semelhantes de uma infância ao que eu tenho vivido na vida, porque eu não precisei viver ali assustado e fortificar, né, para poder enquadrar nas questões da vida, né? Eu tô recebendo, calma aí, Fabinho, vamos ver qual que é. Pô, beleza. Aí, moleque, agora precisa ser um pouco mais firme pra fazer o bagulho, vai. Passou, pô, beleza. Olha que legal, mano, a borboleta na árvore. Não que eu não tenha isso, mas hoje eu tô recebendo de uma forma mais leve. Então eu tô colocando isso a mim, tá? Isso já tá sendo vivido também, junto ao trabalho, as minhas interações. E é o meu filho, minha filha, né? Minha filha, de uma forma diferente, pois ela mora fora do país, mas existem também momentos onde eu posso melhor estar, né? Então eu consigo ver
o objeto, né, dessas questões mais abstratas, melhorando. E ao melhorar, me gera algum tipo de prazer, me gera algum tipo de esperança a algo melhor. E vamos concluir agora, tá? Eu vou encaixar uma coisinha. A gente vai encerrar, tá? A grande questão nisso tudo é o seguinte, não importa quais são as frentes, quais são as realidades, as identificações, não importa o período que vai ser vivido, não importa a causa de determinada coisa, não importa nada, tá? O que realmente importa, cara, é quando você começa a entender a realidade da impermanência, como muitas vezes eu trago aqui, tá? Isso já faz parte do encerramento, tá? Só deixar um pouquinho mais encorpado. Eu não tenho mais me identificado tanto com as questões de ansiedade, né? Mas eu tenho vivido em alguns momentos uma tristeza muito profunda, sabe? Nas questões da depressão. É muito interessante isso. Se torna interessante, pois tudo está sendo trabalhado como aqui compartilhado. Mas é curioso, cara, como nesses momentos de depressão, o que mais faz com que eu entre nessas atividades, né, que eu tentei colocar aqui, mas ficaram muito prolixas, né, é viver o que eu já tenho condicionado há anos, né? Então ali naquele lugar, cara, de muita dor, de muita tristeza, cara, de desespero, de angústia, do tipo, caralho, mano, que merda de pai que eu sou, mano, porra, caralho, mano, como é que eu vou, mano, melhorar meu trabalho, mano, então, mano, mano, o bagulho começa a consumir. O meu normal, até então, era, não, mano, o bagulho aqui, mano, vai, ir meio que numa puta de uma força do ódio, né? Não que não tenha funcionado, não que não funcione em algum momento, mas esse tipo de acolhimento que eu tô vivendo em mim, ele faz com que eu consiga, né, emergir de alguma forma, mesmo que talvez apoiado numa força um pouco mais presente, mas de uma natureza mais sutil. E não somente isso. Quando eu consigo estabilizar um pouco mais essas questões, nas subjetividades energéticas e espirituais, tem uma visão um pouco mais fantasiosa, aspas, sem ser pejorativo, né? Porque realmente eu tenho essa dificuldade em expressar de uma forma sem que haja um pouco de consciência as questões espirituais. É como se eu estivesse nessas vibrações, né, de coisas boas e coisas ruins, e ao ter aberto, né, novas permissões a serem vividas, eu começo a tender a ir às coisas que já são mais destrutivas e não tão boas, que também são lugares que eu conheço muito bem, né, que poderiam ali promover prazeres, e elas rapidamente me sugam, né, de uma certa forma, pois ali eu encontro um conforto. Então, assim como nas questões mais terapêuticas, né, de uma consciência, né, de uma razão, o que é representado assim, sou eu me trazendo uma firmeza sem uma grande dureza, tanto quanto é nas questões energéticas e espirituais, porque eu também não vou tanto essas partes mais destrutivas, e começo também nas partes mais leves. Esse é o equilíbrio que eu estou tentando viver, mas ainda assim é muito difícil. De qualquer forma, é importante ter respostas práticas para fazer valer o que a gente tem explorado, senão fica muito subjetivo. Hoje,
o que tem sido gostoso para realmente fecharmos agora é conseguir identificar onde todas essas coisas estão sendo trabalhadas, né? Então, as respostas no trabalho, as respostas onde eu convivo e as respostas, inclusive, quando eu estou sozinho, né? Hoje, ao estar sozinho, eu não fico vagando em coisas que, de repente, poderiam me preencher pelo incômodo de repente, estar sozinho. Hoje, talvez eu apenas fique onde esteja de uma forma mais tranquila, né? Ou produza alguma coisa, assim como esse conteúdo nesse momento, que também me dá prazer, mas pode ser explorado também para coisas boas. Preciso ir, demorou? Vamos ficar por aqui então. Valeu!